Som. Oi. Ei. Alô. Ei. Eu não tô tendo um sinal muito baixo aqui pra ti. Vê outro aqui. Tá ligado o pré, mas a gente tá pelo fone, tem que ver. Tu tá pegando os dois cabos, aqueles dois cabos? Que visa tratar e apurar os danos ambientais na bacia dos rios que estão no município de Barcarena. E esta CPI, ela tem por intuito de apurar todos esses fatos que estão ocorrendo naquela região. Aqui nesta CPI, eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor tem o compromisso de dizer apenas a verdade aqui. Sim. Presidente, vamos começar aqui, eu vou começar fazendo algumas perguntas. Senhor Rosemiro, o senhor mora especificamente aonde, em Barcarena? No bairro Industrial. Rua Presidente Lula, 231, bairro Industrial, Vila do Cunha. Essa comunidade que o senhor mora fica próximo das empresas Da Imeres? Da Imeres, A mais próxima é a Imeres. É a Imeres.
Me conte, senhor Rosemiro, há quanto tempo o senhor mora nessa localidade? Especificamente em Barcarena, eu estou há 35 anos. Morando sempre lá em Vila do Conde. No bairro industrial, eu estou há 15 anos. Neste bairro está há 15 anos? Desde a criação dele. Me conte se no decorrer desses seus 15 anos morando neste bairro e outros anos já morando em Barcarena, o senhor tem conhecimento de quais desastres ambientais aconteceram nesse período que o senhor está morando em Barcarena? Acompanhando os que vieram ocorrendo, os que tiveram mais ênfase na opinião pública, começou em 2000, com o naufrágio da balsa Miss Rondônia, e por aí foi seguindo. Em 2002 teve outro, que foi o da derramamento de coque. Derramamento de quê? De coque, no porto da CDP, que é seguido pelo Rio Pará. Em 2003 houve chuva de fuligem, também, que atingiu Vila do Conde. E em 2004 o vazamento de Caulim, que foram vários que ocorreram. Mas os que mais foram se destacando, né, que foram chamando a atenção da opinião pública com denúncias, foram os que hoje estamos aqui. Teve alguns que não foram notificados, até porque foram de pequenas proporções, mas não que isso não tenha deixado de prejudicar os rios, né? Pelo menos o rio Curuperé, que é o que fica bem junto talvez até nasça dentro do canteiro da própria Ímeres, né? Então, por essa razão, é o primeiro rio, quando começou a haver os problemas, é o rio que mais recebe demandas de águas poluídas. Depois desse, aí vieram acontecendo, na sequência, teve também o de 2008, que foi o vazamento de óleo, o naufrágio do rebocador Jane Gleis, 32, próximo Foro do Arrozal. E o de 2009 foi o vazamento de lama vermelha da bacia de Italo Norte, que atingiu o rio Morucupi. São esses que vêm acontecendo, que vieram acontecendo no decorrer desse tempo, e que foram ganhando destaque, né, na imprensa, e que a gente não teve, de certa forma, nenhum benefício, mesmo que social, com relação a esses danos que ocorreu durante esse tempo, né. Em 2010 também teve uma chuva de fuligem que encobriu todo o bairro industrial. Isso aí foi oriundo da chaminé da Ímeres. E 2012 teve vazamento de Caulim. 2011, né, o rompimento do duto da fuligem do duto de afluente do aço da Ímeres, atingindo o rio Curuperé. Tá entrando aí? 2012, vazamento do transporte devido à fissura da planta da empresa. 2014, alô, 1, 2, 3, 4, 5, vazamento 6, de Caulim da bacia de rejeito da Ímeres. O E 12 é 2015, combinou com o problema do 3, navio 4, 5, 6, 7, Raidar, 8, 9, 10. que ainda está aí em discussão. Oi, 1, E aí eu 2, até 3, alô, queria me ater nesse processo, tá ok? porque a gente sabe que houve, pelo governo ou pelos órgãos competentes com relação às multas, foram estipuladas, se eu não me engano, como multa a ser paga pelo dano causado, 71 milhões, né, que seria para a correção dos problemas sociais causados por esse momento, por esse evento.
E o que a gente ouve por parte do Ministério Público e de autoridades envolvidas no problema é que esse processo não andou devido não haver relações comerciais entre o Brasil e o Líbano, da qual o navio pertence. E aí me causa uma estranheza muito grande, porque a gente sabe que para se adentrar num território estranho, precisa de autorização. Nenhum avião, nenhum navio vai entrar em um determinado ponto se ele não tiver comunicação com alguém do local, do país ou de qualquer outra coisa. Porque eu pediria que alguém me explicasse como é que pode um navio de bandeira libanesa brasileira e fazer um comércio com transporte de bois vivos se não há uma relação comercial com esse navio. Como é que pode o governo brasileiro permitir que estranhos entrem e saiam do país sem nenhuma comunicação? Isso para mim está meio me cheira muito duvidoso, porque não tem como. Eu não entro na sua casa se você não abrir a porta. Eu não consigo chegar na casa de ninguém sem a permissão das pessoas. Então, isso para mim se configura como uma utopia, alguém querendo enganar alguém, porque eu não vejo, né? Você, por exemplo, faz um projeto que é para seu uso, eu não vou adentrar nele se não tiver a tua permissão. Então essa é a minha dúvida com relação a esse processo que está em caminho. Então, já digo mais, está em negociação com as empresas envolvidas no processo de exportação, foi negociado uma importância para ajudar algumas comunidades, mas tem um detalhe muito importante que está me chamando a atenção. Só vai receber quem assinar um termo de compromisso assumindo a responsabilidade de não entrar com nenhuma ação contra essas empresas que estiverem operando no porto. Aí me vem um problema seríssimo, que é o caso do navio que está no fundo, todos os senhores sabem, e que no momento que for mexer com esse navio, ele está repleto de óleo lá dentro. Vai causar, com certeza, um vazamento grande de óleo. E o que eu estou imaginando é que não querem calar a comunidade através dessa importância mínima, para não entrar com nenhuma ação contra essas empresas que vão operar, né, com a permissão da própria CDP, que é obrigação, é necessário, se faz necessário que esse navio saia do fundo, até para não impedir o trabalho que o porto necessita e para qual ele foi construído. Então, fica meio estranho a comunidade pagar por uma coisa que não foi ela que cometeu. Essa é uma das reclamações que eu tenho, e é uma dúvida que me vem na cabeça, porque alguém quer tirar benefício sem gastar, né? Senhor Rosemiro, aqui o senhor citou para mim, do seu conhecimento, acidente em 2000, 2002, 2003, 2004. 2015. 2016 ainda tem um aqui, é o vazamento de Caolinho, da bacia de rejeito da Caolinho, contaminou a água do rio das Cobras, rio Curupere, Dendê e São João. Esses foram os que mais... Aqui nessa coisa não contém o que foi recente agora, que é o da bacia da Hidro, né? Sendo que era de conhecimento de toda a comunidade que mora ao redor que algo acontecia de errado. E hoje, acho que o senhor deve saber, existe uma corrente, eu considero negativa, né? Porque assim,
toda empresa que vem se instalar num determinado território, ela assume uma responsabilidade com o social, com o governo, de não poluir. Sendo que todos esses fatos que já ocorreram, de denúncias contra essas falhas, infelizmente não é o governo, não é a empresa, é a comunidade que sempre está fiscalizando, sempre está denunciando. E é uma corrente contrária à convivência da comunidade, que sonha com que saia todo mundo de lá. Eu acredito até, porque, por exemplo, eu vou citar duas comunidades muito próximas do início da área industrial, que é a comunidade Bairro Industrial e Canaã. Eu me lembro que, quando da instalação, quando foi delimitado a área para a implantação do projeto da Imeris, não se obedeceu ou não se requisitou a área logo após o limite que é do Rio Dendê, né, que divide a área industrial com Vila do Conde. Tá? Então, o projeto nasceu um pouco mais além, deixando aquela área onde nós estamos morando hoje, uma área lá considerada, para mim, pelas empresas, não era útil, né? Hoje existe uma corrente dizendo que o governo quer tirar todo mundo de lá. E eu sou terminante contra, digamos assim, a forma como querem fazer isso. Porque eu acho que a comunidade ela tem que ser respeitada pelo tempo que a gente mora lá já, mais de 15 anos. E deve ser levado algum item sob consideração com relação à nossa vida lá. Porque, de certa forma, a maioria construiu sua vida ali, apesar de ter pouco tempo, mas 15 anos já é um bom tempo, né, de morada naqueles locais. Agora, tem comunidade que precisa sair? Claro que sim. São comunidades que ainda estão dentro da área para onde o projeto vai crescer. Isso é inevitável. Mas as comunidades, Bairro Industrial e Canaã, elas estão no início da área destinada a considerada a área de projeto. Então, e sempre a alegação de que empresas já estão interessadas lá. Eu acho que isso aí é uma forma de pessoas estarem, digamos assim, especulando, né? E a razão de nós estarmos ainda lá foi o próprio governo que deixou não só liberou a área para a indústria, mas não pensou no social, que era delimitar áreas que viesse para ser alocadas essas pessoas lá. E o Bairro Industrial e Canaã nasceu devido ao esbuchamento de Vila do Conde. Porque Vila do Conde cresceu o que tinha de crescer, e aí estourou, surgiu o Canaã e surgiu o Bairro Industrial. Tanto prova que o Bairro Industrial, ela tem 760 famílias. E isso, eu fiz a contagem, eu fiz uma estimativa dos que estão morando, fora os terrenos que estão considerados abandonados porque alguém viajou, né? E se for arredondar, isso aí vai dar as 800 famílias lá, ou mais, entendeu? E o Canaã deve ter umas 200 a 300 famílias. Então, de qualquer forma, é um bom número de morador, e a gente precisaria de um projeto, né, consistente, que pudesse convencer a comunidade a ter que sair daí. Senhor Zemiro, nesse período de tantos acidentes que o senhor relatou aí, para o senhor, como morador, quais foram os impactos no meio ambiente? E se o senhor também, nesse seu período que o senhor vive na região, quais foram os impactos na saúde da população? Presidente, eu não sei de falar, é um questionamento meu quanto a essa questão de impactos. Evidentemente que teve impacto com relação à questão moral, dos danos morais. Isso aí é inevitável. Quanto à saúde, eu sempre questiono que precisaria, por parte do governo e das próprias empresas, fazer levantamento para ver em que grau a comunidade foi afetada.
É claro que tem problema de saúde? Tem. Mas qual é o local do estado ou do município que não tem problema de saúde? Em todo canto morre gente. No meu ponto de vista, para considerar um problema seríssimo devido a esses caos que vem acontecendo, deveria ser um processo que chamasse atenção e que desse condições para se fazer um levantamento em cima do problema existente ou acontecendo naquele momento. Tem problema, sim, seria idiotice da minha parte dizer que não tem poluição. Tem. Agora, eu queria que provasse, e esse é o meu questionamento, o grau de poluição que aquelas áreas têm, para a gente poder saber se conduzir saindo ou permanecendo lá. Porque o meu questionamento com relação ao poder público é que se o poder público fiscalizar, como está na lei, aplicar leis em quem tem que cumprir com a lei, eu acho que ainda assim haveria condições de comunidades viveres vizinho à empresa ou vice-versa, porque nenhuma das duas estaria prejudicando nenhuma outra. E eu vejo que tem condições. Agora, se não tiver condições, só vai poder apontar se de fato ocorrer algo além do normal, né? Tem problema de saúde? Tem muito, mas isso também tem muita deficiência com relação ao atendimento que o poder público deveria oferecer, né? Tem coisas que a gente tem que vir para Belém, e é uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes os problemas eles não escolhem local, hora e local, eles acontecem, mas eu acho assim que precisa sim de um levantamento bem minucioso para poder apontar as causas e quais são os problemas. O senhor falou da parte da saúde, o senhor relatou alguma coisa de saúde, e a parte do meio ambiente. Esse período que o senhor vive no município e na região, o que o senhor viu de mudança depois desses incidentes? Olha, a mudança elas acontecem em determinadas áreas, tem umas áreas que são mais atingidas, outras menos. Alguém fala que não dá mais fruto, talvez não dê como dava antes, né? E aí ninguém pode esperar a mesma produção de frutos que dava no passado, há 40 anos atrás, com o momento de hoje que estamos cercados de empresas. Então, qualquer forma, qualquer mudança teria que acontecer, né, dentro do processo. Não se faria, ou não se pensaria, seria muito bom que o crescimento de empresas nos locais não mudasse nada, seria bom. Mas infelizmente não é por aí. Sempre vai haver mudança. Agora, é preciso que alguém com capacidade e instrução suficiente possa detectar isso para a gente, porque a gente, para nós, leigo, a olho nu não consegue averiguar isso de fato. É preciso que alguém chegue e faça, por parte de quem tem a incumbência de fazer isso, e mostrar para a gente aqui o que é que está acontecendo. Ok. Presidente, me dou por satisfeito com o senhor Rosemiro. Senhor Rosemiro, primeiro só me repita o nome da comunidade que o senhor pertence. Bairro Industrial. Bairro Industrial. Uhum. Vou franquear a palavra por alguns minutos, senhor. Se eu explicar para a gente os danos causados desse último impacto, principalmente o do navio, se houve impacto na sua comunidade, o navio que eu acho que o senhor passa, e esse último vazamento da barragem, dia 18 de fevereiro. Quais são os impactos criados na sua comunidade, os danos ambientais, né? Uhum. E o que tem de lá para cá, o que foi feito na sua comunidade, se foi feito ou não alguma coisa, distribuição de água, atendimento médico, exames, a empresa construiu, audiência pública, o que foi feito? Passa para a gente e depois eu entro com as perguntas. Até então, com relação a esse último evento, que é o da bacia, a gente da comunidade industrial não recebeu nada. Nada do que foi criado, ou levantado, ou foi estipulado, nós não recebemos nada. Nós só recebemos as notícias, né, do que está ocorrendo, porque a nossa distância da área das comunidades que moram adjacentes lá às bacias
a nossa distância é mais de 2 quilômetros ou mais, né? Então fica para nós, digamos assim, toda a água que sai das bacias lá da Hidro, ela procura a parte mais baixa, que é justamente as comunidades que tem ali para a banda do Rio Morucupi, entendeu? Então, nesse sentido, nós não fomos atingidos diretamente. Indiretamente, nós somos atingidos com as coisas que ocorrem, que, digamos, desabona, digamos assim, as notícias que são ruins, e alguém fala lá em Vila do Conde que Vila do Conde ou Barcarena só vai para a mídia quando acontece alguma coisa ruim, né? Essa é a nossa visão. Agora, com relação ao atendimento social, ainda não. Nem água. A gente até solicitou, mas até então, por sermos comunidade um pouco mais distante, ainda não tivemos esse privilégio. Então, pessoas não, diretamente pela distância de 2 quilômetros, não tem pessoa atingida, não apareceram danos de lá para cá, né? Olha, tem só o que vem ocasionando com o desgaste, a falta da pesca, essas coisas. Agora, com relação à questão do navio, é claro que há 40 anos atrás, Vila do Conde, por exemplo, segundo relatos dos moradores antigos, se pegava peixe com paneiro na praia. Evidentemente que com o desenvolvimento e com a grande incidência de navios encostando lá no cais, e evidentemente com o trabalho que ocorre lá, com os tipos de produto que embarca e desembarca lá, e cai na água, que dificilmente vai se poder evitar, que era necessário evitar, mas nem sempre ocorre isso, porque isso depende muito de quem está trabalhando ou está fazendo, o operador, coisa parecida, sempre vai ocorrer acidente. Isso aí, há uma deficiência com relação a pescado. Nas margens do Rio Pará, onde convivem essas comunidades. Tem uma deficiência, sim. Okay. Por quê? Porque a incidência de navio é muito grande. Barulho, materiais poluentes, né, que afugenta, tira o peixe do seu habitat e expulsa ele para outro canto. Isso não quer dizer que não tem peixe, no meu ponto de vista. Tem peixe, agora um pouco mais distante. Não é como era antigamente. Mudou e muito, mas não posso dizer que não tem peixe, porque de certa forma tem. Agora, para adquirir ele já tem uma dificuldade maior, né? Que aí alguém tem que sair, né, numa embarcação e para do outro lado da ilha, pegar já o outro canal já do outro lado da ilha do Marajó, para poder buscar um pescado de qualidade. Fora isso, é mais difícil. O senhor participou de alguma audiência pública em referência ao plano diretor de Barcarena? Eu participei de um só, porque de certa forma, aliás, 2, eu participei, questionei muito, porque as nossas comunidades nesse retrato lá não aparecia. Elas faz de conta que elas não existiam naquele contexto ali. Então eu questionei muito isso. Mas infelizmente eram poucas pessoas que estavam questionando, mas foi feito a forma como foi feito, prejudicando as comunidades. Mas o senhor estava presente na audiência? Estava, sim. Aí, então, dessa audiência, trouxe resultado futuro ou não trouxe nada? Até agora, a meu ver, não apareceu nada, a menos que tenha favorecido só, por exemplo, a questão das empresas, mas a comunidade não. Ok. A empresa Hidro realizou algum projeto de cunho social na sua comunidade? A Hidro? A Hidro? Não. A Imes? A Imes, ela optou, a partir do momento em que houve aquele vazamento da bacia, em que houve uma incidência muito grande de cauli no rio, nos igarapés, ela deu uma ajuda muito pouca para os que foram mais atingidos, que era do bairro Industrial 2, da onde estava na direção do vazamento do cauli. Os demais moradores não. Ela optou em construir uma casa de cunho social para estar ajudando a comunidade de forma
através dos filhos, dos jovens, adolescentes, com cursozinhos de paliativo, como tipo corte e costura, desenho, alguma coisa tipo isso aí, né? Confecção de alguns cursos pequenos, né? É a única que ainda atende, que tem essas duas casas, que ela tem uma no Industrial e tem uma em Vila do Conde. Ela atende com essa preparação de cursos paliativos. Eu citou aqui 13 danos ambientais, 13 ocorrências de danos ambientais em Barcarena, de várias empresas desde 2000 até hoje. Dentro da sua comunidade, todos esses impactos aí, tá? Quais são os problemas mais comuns que você pode citar, assim, tipo assim, várias pessoas citaram problema de pele, outros com problema de câncer. Existe algum problema mais que tenha aparecido pelo impacto desses danos ambientais dessas empresas na área? Só se você pode citar para a gente. Presidente, eu não sei nem de falar, porque olha só, como eu falei, para mim dizer que um problema de saúde é oriundo de um determinado problema, de um desastre desse aí, eu teria que ter um levantamento pela própria saúde para culminar com uma epidemia, por exemplo, né? É claro que tem pessoas sensíveis, que seres humanos são diferentes, nenhum tem a mesma genética, né? E claro que tem uns mais resistentes e outros menos, né? Tem problemas sim, mas não dá assim para mim citar aqui como um problema sério. O único problema que eu tenho, que sei que foi, e o rapaz mora lá próximo de casa, foi que ele saiu do embaixo do industrial, foi tomar banho na praia, e num dado momento parece que vinha, talvez fosse uma fuligem, uma espécie de fuligem, e quando ele mergulhou, que ele flutuou, que ele boiou, aquela fuligem cobriu o corpo dele. E daí nasceram coceiras nele. Ele baixou ao hospital e fizeram o tratamento dele, ele melhorou. E eu não sei ainda, de fato, o que foi, que eu não sei se nem se ele ainda tem esse laudo para poder dizer que foi a causa desse processo. Mas ele se queixa que todo o corpo dele ficou empolado devido a esse contato, né? Foi esse que eu tenho assim mais verídico, mais contundente. Obrigado, senhor Zamiro. Não sei se o deputado Miro Sanova tem alguma pergunta a mais. Queria só reforçar a sua pergunta, presidente, deputado Nil. O senhor falou, o deputado Nil fez uma pergunta aqui, se algumas empresas poderiam ter algum tipo de projeto social nessas comunidades. Existe alguma outra empresa que tem algum projeto social voltado para a comunidade na região? Dessas grandes empresas? Dessas grandes, eu sei que tem Fora, seu Rosemiro, essa questão de assistencialismo, quando acontece algum tipo de acidente, água, cesta básica. Eu queria te perguntar se tem algum projeto social efetivo dessas empresas, tipo uma escola de futebol, uma escola para atender as crianças da comunidade, algum tipo de auxílio médico por parte dessas empresas, algum projeto de cunho social permanente. O que eu sei da Imres, da Hidro, né, que é o Bola para Frente, tem um trabalho que eles fazem na colônia do Japim, com agricultura familiar. Esse eu sei. Eu nunca fui, nunca visitei, mas eu sei que existe. Eu não sei se ele está funcionando 100%. Né? Por exemplo, em Vila do Conde, na época em que a Albras e a Lunós se implantaram, eles levantaram um projeto lá de cunho social, que foi o projeto Formadeira, que era uma associação de 14 marceneiros que se uniram e passaram. Ela construiu uma fabriqueta para construir imóveis, mas também não demorou muito, faliu. Outra, de novo, de cunho social, foi com a história de pescadores. Eles construíram um sistema de produção de gelo para atender a demanda de pescadores, mas também não durou. Ele faliu, assim como nasceu, morreu. Então, foram esses projetos que eu conheço desde quando eu cheguei, que eu soube que existiu.
outros, mas se tem, e tem aquele do Bola para Frente, que é a Hidrofaz, que leva todo ano um grupo de jovens para a Noruega, né, para disputar a Copinha da Noruega lá. Eles trabalham através da Secretaria de Educação, né, através das escolas, vão selecionando os jovens e adolescentes que têm aptidão por futebol e selecionam eles para fazer esse projeto. Ok, senhor Rosemiro. Satisfeito, presidente? Rosemiro, a gente quer agradecer e até passar também informação, título de informação para a comunidade. Nós tivemos depoimento aqui do presidente da CDP e, segundo informação do mesmo, nós vamos fazer documentos por escrito, que já a empresa que vai tirar o navio já ganhou licitação. Então é o mais breve possível aquele navio deve ser retirado do fundo do mar, porque é uma coisa diferente, porque o único porto do mundo que faz transporte de carga viva é aqui em Barcarena. E também, a segunda informação, a nossa preocupação também seria o óleo. Eu, da Ministra Nova, todos os deputados aqui, e o óleo que tinha lá, ele já foi através de bombeamento retirado. Então resta muito pouquinho óleo, que eles vão fazer um serviço de barreamento para não fugir. Nossa preocupação é sim, esse dano ambiental, e nós vamos estar fiscalizando sim, mas também como a comunidade deve fiscalizar. Quero agradecer, senhor Rosemiro, pela presença. Foi importante o seu depoimento para tirar essas dúvidas referentes ao seu bairro. A gente queria saber a distância, como atingir o seu bairro, os danos, e o senhor tirou essas dúvidas nossas aí. Quero agradecer e botar à disposição a Assembleia Legislativa, através do deputado Ministra Nova, através de mim, presidente, de outros deputados que estão em inteligência na CPI também, nos seus devidos locais, porque nós temos que ouvir cerca de quase 50 pessoas, então nós dividimos as tarefas. Então foi importante o seu depoimento, agradeço e o senhor está dispensado. Obrigado. Obrigado, desejo sucesso na coisa, e pense com carinho com relação a nossa vivência lá, porque a gente tem uma deficiência no bairro, né? Até porque tem essa história de sair, remanejar e coisa parecida, que a gente precisa de estrutura, né? Apesar de ter água lá, mas não é água que atenda a toda a demanda da comunidade, que é o projeto que a Imres fez, devido a ela assumir uma responsabilidade quando da infiltração da própria bacia, quando ela construiu, essa mesma bacia que vazou, né? Ela sofreu essa problema, mas primeiro, quando ela começou a funcionar, parece que ela não foi construída de acordo com as técnicas, com as normas, e ela infiltrou no lençol freático, e por essa razão ela doou um projeto de tratamento de água, que na realidade não era tratamento, era só estação, e depois, com o tempo, ela teve que repassar para a prefeitura. Eu tinha esquecido isso mais, e aí eu peço desculpa. E aí, depois que passou para o prefeito, que era na época o João Carlos e Renato Ogawa, daí agora com esse novo prefeito, ele vendeu, fez uma concessão de 30 anos com a água de São Francisco. E a água, infelizmente, ela não atende a demanda como deveria, né? Então, eu acho que deve se pensar nessa possibilidade, que a comunidade, enquanto não sair, se caso vier sair, precisa de água. E ela está cobrando, a água está cobrando praticamente sem fornecer. Ótimo. Um problema muito sério para nós lá. O Ministério Público está trabalhando em parceria com a CPI também. Tem vários órgãos, inclusive esse final de semana já foi feita uma vistoria da SEMA, algumas empresas notificadas. Temos também suspenderam o atendimento de água H2O, água 2O, só a água mesmo potável através do galão que está sendo distribuído para as comunidades, e está sendo feito um novo mapeamento para as comunidades que mais necessitam dessa água, através de uma audiência pública do Bordalo, da própria CPI, que determina que as pessoas atingidas, não só do que tem feito os exames, mas os bairros estudados de perto para atendimento da água potável. Obrigado, senhor amigos, você está dispensado. Ok, obrigado. Vamos dar um intervalo aí de 10 minutos e retornaremos com a própria testemunha. Obrigado.